E aí, pessoal? Hoje nós fizemos uma live, eu e o Luciano Jacoude, falamos sobre os descaminhos do caminho. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que nós aprendemos lá no canal no Instagram, que é o Verônica Autêntica, com um A só no meio, né? Coisas sobre aquele caminho de Emaús, né? Sabe os discípulos de Emaús, quando eles estavam indo para Emaús, que significa a fonte de águas quentes? Eles saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. E por que eles estavam fazendo isso? Porque já tinha se passado o terceiro dia e eles perderam um pouco da credibilidade de que ia acontecer aquela ressurreição de Cristo. E aí eles foram, né, discutindo pelo caminho todas as coisas que aconteceram, e Jesus estava acompanhando eles. E essa pessoa que acompanhava, que eles não tiveram o discernimento de entender que era Cristo ali do lado deles, logo de cara, né? Perguntou para eles, mas o que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? O que aconteceu, né? E aí eles, como é que vocês não sabem? Você é viajante e tal, né? E no meio do caminho eles foram falando, conversando, e aí fica um grande aprendizado. Será que a gente se conhece o suficiente, né, para poder perceber que Jesus está ao nosso lado? Porque, ora, eles estavam saindo de Jerusalém, que significa lugar de paz, onde eles nunca deveriam ter saído, pelo fato de acreditar na promessa de Cristo. E olha que na passagem dos discípulos de Emaús, eles falam, embora aquelas mulheres foram lá no túmulo e tiveram aquela aparição de como se fosse um anjo dizendo que Jesus não estava mais lá. Mas nem a isso eles deram bola, eles acharam que elas estavam imaginando coisas. E eles foram embora, né? E quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente tem pressa e não quer esperar e acaba pegando caminhos que são os descaminhos, né, do propósito que Deus tem para nossa vida. Aliás, você sabe qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Você se pergunta, você se questiona, você está indo de encontro a esse propósito ou você está fugindo dele? Eu muitas vezes fujo dele, e é por erro meu, por medo, não sei o que acontece, né? Mas a gente tem que se lembrar sempre e ver, porque Jesus, mesmo sabendo que aqueles discípulos estavam indo em direção às fontes de águas quentes, que a gente pode fazer uma analogia e pensar que é aquela coisa gostosa, prazerosa, calminha, divertida, né? Aonde você vai ter sombra e água fresca, vamos falar assim, lazer e tudo mais. Eles estavam indo para lá e Jesus já sabia que esse caminho não era o caminho certo, porque é só em Jerusalém, só Cristo te dá a paz. E mesmo assim, o que Jesus fez? Foi caminhar com eles. Então não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não importa se tem coisas erradas acontecendo, se você está desviado, vamos colocar assim, de um caminho de paz, de amor e felicidade, Jesus está aí do seu lado, conversando com você, até que você tenha um despertar, como os discípulos tiveram, porque Jesus ia embora, eles, não, já tá tarde, fica aqui com a gente. Quando Jesus ficou e foi ceiar com eles, comer com eles, aí foi quando eles perceberam que era Jesus. A mesma coisa acontece assim com a gente. A gente caminha, às vezes a gente não sente a presença de Deus na nossa vida, mas Ele tá do nosso lado. Quando de repente vem aquele despertar, e aí a gente percebe tudo o que Deus fez em cada momento da nossa vida, né? Porque de fato, também falando ali na passagem dos discípulos de Emaús, a gente só vai se dar conta no final da viagem, né? De muitas coisas, a gente só vai entender o porquê algumas coisas aconteceram, do pra quê no final. Então, sabe, aproveita hoje, viva intensamente tudo que você tem na sua vida agora, tá bom? Fica aí essa dica. Tô feliz de estar fazendo esse vídeo aqui, porque é tão bom compartilhar os ensinamentos que Deus nos deixou, né, através da sua passagem, porque isso realmente nos desperta para uma vida mais serena, para uma vida mais feliz, onde a gente não precisa ficar controlando o incontrolável, não tem como. Nós temos só hoje para viver, porque aquela frase que fala, né, a nossa vida a Deus pertence, e é verdade, né? Ele nos deu o sopro da vida, e quando a gente vai e volta para Ele esse sopro da vida, né? Mas nós somos muito amados, por isso que estamos aqui, e Ele quer que você viva intensamente o seu dia de hoje. Tá legal?